Vamos orar pela última palavra aqui. Queria pedir um jovem que viesse aqui orar, qualquer um dos jovens que venha. Amém, Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia de podermos acordar e sentir a Tua presença. Obrigado por fazer morada dentro de nós, por estar movendo com o Teu Espírito sobre a Tua igreja. Nós clamamos por isso, Senhor, que o Senhor possa abrir nossos corações e realmente mudar o que precisa ser mudado, Pai. Traga à Tua igreja discernimento daquilo que está sendo ministrado. Amém. E que possamos, Senhor, acolher essa palavra com carinho, com atenção, Pai, para que possamos também refletir, né, Pai, ao longo desses dias que se seguem, e continuar abertos à mudança que o Senhor quer fazer em nós, como igreja. Amém. Pai, pois nós somos o Teu corpo, Pai, e queremos realmente manifestar a Tua pessoa aqui nessa terra, para que o mundo seja alcançado, para que a igreja faça diferença. Amém. Na sociedade, Senhor, e para as pessoas que carecem da tua vida, Senhor. Nós abençoamos esse tempo, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, e estamos realmente sedentos, Senhor, para receber de Ti, Senhor. Amém. Mais uma porção nesse dia, e que o Teu alimento sacie nossa fome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amado. Bom dia, irmãos. Bom demais estarmos juntos. É a última palavra que vamos repartir. Eu creio que tanto para você quanto para mim tem que ter um sentimento de gratidão ao Senhor, né? Por tudo que Deus fez, desde sábado à noite até hoje. E um sentimento também no meu coração que o dever está sendo cumprido. Louvado seja o Senhor, que a palavra está sendo entregue e a gente vai entrar nos detalhes ainda hoje, mas cremos que Deus, e fala com o meu coração compungido assim pelo Senhor, porque eu creio que é o próprio Deus que está falando e Ele mesmo que vai cuidar de tudo, e Deus vai trabalhar em nós. Então, minha gratidão ao Senhor pela força que Ele está me dando, a garganta, a situação das noites com um pouquinho só de dormir, e do dia de hoje, que vai ser intenso até não sei que horas, com a graça de Deus. Então, estamos gratos pelo reconhecimento dos irmãos lá no Rio de Janeiro, Zanine, Gilberto e Willy também, Trabalhamos muito isso. Esse foi um parto daquele difícil, mas Deus abençoou que hoje é a consagração, a gente vai estar junto lá. Costuramos isso muitas vezes com idas no Rio, situações todas que Deus nos permitiu estar com os irmãos, mas nessa manhã o tempo aqui é com vocês, e esse tempo aqui Deus vai nos dirigir o tempo todo. Não estamos ansiosos, para terminar, nada. Estamos em paz com Deus, sabemos que o próprio Deus vai nos ajudar e vai falar conosco. Louvado seja o Senhor. Quero, antes de começar também a palavra, agradecer também aos presbíteros e a alguns irmãos que eu sei que socorrem esses irmãos sempre, e por isso nós não vamos dar os nomes, mas tem gente que está sempre apoiando, cooperando, ajudando, servindo, e esses irmãos foram preciosos para mim, para a igreja. Muito obrigado. Vocês têm sido um bálsamo para a minha vida também. Louvo ao Senhor muito, muito por isso, E a gente está feliz com o que Deus quer fazer, vai fazer, eu creio nisso. Ontem nós terminamos dizendo que nesse tempo nós queríamos conhecer algumas diferenças em relação à igreja primitiva
e situações que nós vivemos. Então eu peguei aquelas folhinhas todas, né? E com a ajuda aí dos jovens queridos aí, não todos certamente puderam ser envolvidos nisso, mas a gente anotou aqui todas as diferenças, né? Eu falei ontem que nós não iríamos repetir, então, resumidamente, como Paulo disse, eu quero citar as diferenças que foram mencionadas aí pelos grupos, né? E enquanto isso a gente vai falando do texto que está aí na tela, que é Atos no capítulo 2, 42, que foi o versículo anterior que nós lemos, né? Até o versículo 47. Atos 2, 42 até 47. Nós fizemos esse trabalho de grupo por aqueles minutos. Vários irmãos foram muito edificados nesse tempo. E agora que a gente vai entrar em alguns detalhes sobre a igreja primitiva e a importância de nós vivermos a igreja que Deus quer nos nossos dias. A igreja primitiva, ela passou. Agora é o nosso tempo. A gente não vai ficar vivendo só com os louros do passado, essas histórias, né, todas, elas são muito boas, muito tremendas para nos fundamentar, para nos lembrar, mas agora é a nossa vez. Lembrando que o livro de Atos é o livro que não termina com um amém, porque nós somos a continuação dos atos, amém? Dos apóstolos. É muito importante lembrar isso, porque hoje nós estamos escrevendo a nossa história e a história da igreja, o que Deus quer fazer com a igreja. Então escreva a sua história, como Deus já nos falou, sendo efetivo, sendo comprometido, dedicado, fazendo diferença na sua geração, deixando uma marca, homens e mulheres, que de fato nós não vamos passar pela terra sem sermos lembrados naquilo que Deus nos usou, em nome de Jesus Cristo. É isso que nós queremos. Então a primeira verdade que os irmãos colocaram é sobre a perseverança na doutrina dos apóstolos. Essa é uma falta principal que temos tido. Nós sabemos que como igreja, hoje tem muitos apóstolos, né? E pessoas aí que se denominam apóstolos, e a gente sabe, lamentavelmente, os escândalos de alguns. Lá na igreja de Éfeso, a Bíblia diz que a igreja sabia discernir esses falsos apóstolos, está escrito isso lá. E hoje nós temos que ter discernimento também sobre isso, né? As pessoas que se apresentam, mas que não são. Então, não é porque eles não são que a gente não persevera na doutrina. Tem homens sérios, comprometidos, apóstolos, segundo a palavra de Deus. Então nós queremos olhar para esses homens e o que Deus quer fazer através da vida desses homens. Por que é importante? Nós citamos, eu vou passar alguns slides, só para a gente ir ganhando esse tempinho também, e Deus nos falando o que Ele quer nos falar, e aí a gente vai estar ligado o tempo todo no texto que Deus está nos falando, né? Acho que, se não tiver, a irmãzinha vai passar ali, mas... Tá aí tá, né? Está. Aqui está funcionando e lá não está. Então pode passar o próximo, minha amada. Vou te dar um toque. Então, lembrando que Deus nos falou, e eu quero dizer aos irmãos, essas promessas, elas só vão se cumprir, a palavra de Deus, se nós seguirmos todo o conselho de Deus. Paulo falou isso, sobre a importância do conselho de Deus. Jesus fala sobre guardar os seus mandamentos, a sua palavra. Então nós faremos coisas maiores do que essa, João 14,
no versículo 12, se nós voltarmos à prática da igreja, retornarmos, melhor dizendo, ao início de tudo. Então Deus faz essas promessas que faremos essas coisas maiores. E nós cremos nisso, que o Espírito Santo de Deus vai levantar apóstolos segundo o seu coração. Eu estou chamando a atenção dos irmãos para um contexto que hoje a gente tem, mas que a gente vai ter muito mais gente. Irmãos, a visão de Deus é muito maior. A gente se limita algumas vezes dentro do nosso quadradinho, mas Deus, Ele quer fazer algo muito, muito além. E a gente canta essas coisas, né? Eu quero ir além, e de repente a gente não vai. Mas se a gente seguir a palavra, eu creio que nós vamos além. Lembrando também um outro versículo que Deus nos deu, Ageu, né? Capítulo 2, 8 e 9, minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Ele promete uma glória maior do que a primeira. Então, a igreja, nos nossos dias, ela está diferente da igreja primitiva, exatamente porque a gente não guarda algumas coisas que são essenciais naquilo que Deus quer nos fazer. Então, uma dessas coisas é a primeira colocação aqui dos irmãos. Nós detectamos isso, que temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos, eles dão o rumo. Não é status, não é poder, não é controle, não é uma situação sobre todos, né? Porque tem muita gente que tem esse título e a situação, ela caminha para posições que são muitas vezes independentes. Isso é uma tristeza, né? Até porque aqueles ministérios de Efésios 4:11, deveria haver um relacionamento entre esses irmãos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não só dentro do contexto do grupo, mas eu me refiro a apóstolos todos, profetas todos, que estão trabalhando em várias cidades, em vários lugares. E tem um erro da igreja um erro claro sobre isso, é que as pessoas se fecham no grupo. E no grupo a gente acaba não aprendendo muito, a gente não consegue receber, porque eu estou só dentro do meu contexto. E dentro do meu contexto pode ser que alguém não me corrija, eu tenho que ter gente diferente, eu tenho que me abrir para situações diferentes, eu tenho que me abrir para aprender. Então, sempre que a gente quer uniformizar tudo, está tudo dentro do grupo, isso não vai resolver. É por isso que eu me relaciono com pastores na cidade, e muito. Eu me relaciono com situações pelo Brasil, pelo mundo, né, com muitas pessoas. Já falamos aqui para os irmãos que Deus nos deu oportunidade de trazer muitos irmãos importantíssimos dentro desse cenário mundial. E Deus, eu sei que tem trabalhado isso, porque a visão que Deus tem é essa visão mais ampla, e de sermos corrigidos e ajudarmos uns aos outros. Então, eu digo para os irmãos que a gente quer estar debaixo da doutrina dos apóstolos. Eu quero honrar aqui, no nome de Jesus, o Glaucio, como já falamos, um irmão que Deus levantou aqui e que tem, de fato, uma visão pioneira, porque o apóstolo tem essa característica. Não estou menosprezando nenhum dos outros irmãos, pelo contrário, a gente só está sublinhando o dom, somente isso, né? Para que a gente possa caminhar debaixo do que nós temos aprendido. A importância da gente conhecer esses ministérios e a gente caminhar debaixo deles, né? Então, essa identificação, ela precisa ser guardada entre os irmãos,
porque isso faz parte da base que Deus quer trabalhar conosco, né? Essa honra por esses irmãos que são pioneiros, que têm caráter, que têm a visão da unidade, da paz, da situação da reconciliação, desses irmãos que não dividem a igreja. É um mal terrível, né? O apóstolo dividir a igreja, porque isso não pode ser de jeito nenhum uma característica, um comportamento dele. Pelo contrário, ele foi chamado para trazer unidade para a igreja. A segunda verdade que os irmãos detectaram aqui é sobre a comunhão completa, uma comunhão completa. E aí a Bíblia diz, não, voltei? Não, passei. Então a Bíblia diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e nas orações. Então essa verdade fundamental das orações e essa verdade da comunhão, que os irmãos citaram aqui, a comunhão completa. Então essa comunhão completa, depois nós vamos colocar um pouco mais embaixo algo que os irmãos detectaram também, ter tudo em comum, né? Mas vamos falar da comunhão. A comunhão, partir do pão e as orações, totalmente fundamental. É só pelo poder da oração e só pela comunhão. Eles queriam viver intensamente a comunhão. Nós podíamos dizer assim, não, mas aquele tempo era diferente, a população era menor, as casas, tudo mais perto, não tinha essa correria, um outro estilo de vida, tá? A gente pode considerar tudo isso, né? E aquilo que em parte Deus já nos falou. Hoje a gente precisa de usar o WhatsApp, Face e esses meios todos, né? A mídia, de facilitarmos. Mas como Deus nos falou também aqui nesses dias, nada substitui o abraço, aquele toque gostoso da comunhão que tem que estar entre nós. Essa comunhão é uma coisa inteiramente de Deus e que Deus trabalha conosco. E aqui, ainda que Deus possa nos falar depois um pouco mais sobre a ceia, eu não quero que os irmãos façam da ceia uma religião, mas a prática da igreja primitiva é que eles ceiavam em todas as reuniões. Está escrito isso, eles partiam o pão de casa em casa. Eu quero falar depois sobre a ceia, porque é importante para a ceia não virar uma religião e nem um hábito, porque então de repente toda reunião você coloca lá o vinho, o pão e você pratica essa questão da ceia e da comunhão, mas você de fato não está praticando as coisas dentro daquilo que Deus quer, à luz da palavra, para não virar uma religião. Porque tudo que a gente começa a praticar e que é bom, a gente tem um costume de, a palavra seria o costume de, banalizar em uma palavra, engessar, são hábitos, sim. A gente faz daquilo um hábito que fica uma rotina que não traz novidade de vida, que não traz experiência, um ritual, é uma palavra melhor até, um ritual, e a gente não quer fazer um ritual. Por isso eu acho até que se a ceia, o pão, partir do pão de casa em casa, virar um ritual, então a gente até naquele dia não tem que ter, porque por ritual nós não faremos. Isso pode ser um alerta, né?
Eu não quero ritual, eu quero a experiência a cada dia. Eu quero o relacionamento com Deus e com os irmãos. A gente vai trazer isso melhor daqui para frente para os irmãos. A questão da perseverança na oração, que também foi algo que os irmãos detectaram aqui. No partir do pão, com singeleza de coração, de casa em casa, nas refeições, lembrando que não tem nada de errado uma ceia farta, amém? Refeições até. Aí a gente pode pensar assim, mas tem grupos que têm tanta necessidade financeira, vai aparecer aquele dom lá de Romanos, que nós citamos no capítulo 8, né? Daquele irmão que tem o dom da contribuição, amém? Então, em nenhuma casa haverá dificuldade, e nem é preciso colocar caviar na mesa, filé mignon que está caro, salmão, não é isso? A gente pode de fato ceiar e ter refeições mais simples, né? A gente come o simples em dias de muita fartura, e em dias de muita fartura não, né? Então tá bom, a gente come o simples no dia de dificuldades, e no dia de fartura a gente come essas coisas assim que são muito gostosas. Então, é bem estar lembrando para não confundirmos a mesa do Senhor com a mesa de comunhão lá da igreja, amém? É importante não confundir isso também. As duas coisas, Deus pode operar, e a gente vai falar um pouco mais da ceia, mas pode ser um momento muito tremendo. Então, tudo que nós conversamos nos grupos, nós estamos levantando aqui. Aí a gente chega nesse próximo ponto aqui, né? Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos através ou por intermédio dos apóstolos. Irmãos, se tem uma coisa que tem faltado hoje no processo da igreja, é temor. Temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor vai nos levar a sermos cuidadosos com o que falamos, da maneira que nós nos relacionamos com o irmão, com a irmã, o nosso comportamento no trabalho. Eu tenho usado uma palavra para ajudar, principalmente numa situação aí difícil de dois irmãos, e às vezes eu digo assim: eu tenho vergonha de vocês. E é vergonha, o sentimento que eu tenho é de vergonha, porque as pessoas estão ali para dar um testemunho, para ter paz, para multiplicar a igreja, para dar testemunho de caráter, nesse sentido todo, de verdade, com as esposas, com a cidade. E nós perdemos as pessoas por falta de temor em relação principalmente às nossas dificuldades. É muito terrível isso, irmãos, porque se nós medíssemos as nossas palavras, os nossos atos, se nós dessemos um testemunho. Eu tive nesses dias da casa do Telinho e da Fabinha, né? Louvado seja o Senhor. E em outras casas, Deus já nos deu oportunidade de estar aqui com os irmãos. Qual que é a marca que eu tenho que deixar em cada casa? Que eu sou um homem temente a Deus. Em tudo eu tenho que ter temor do Senhor. Deus está vendo tudo, meu comportamento no quarto, no banheiro, na sala, no relacionamento com os irmãos, com o dono da casa, como é que eu abro a geladeira, etc. Uma série de coisas na nossa conversa o tempo todo, o quanto nós nos respeitamos, o quanto nós honramos os irmãos, o quanto os nossos filhos não nos veem falando mal da igreja, dos nossos líderes, né? Depois nós vamos falar aqui da profecia, né? Eu recebi também a questão da profecia, e os irmãos vão ver que tem muita coisa aqui, bênção. Eu sei que ontem não ouvimos tudo, mas depois eu vou deixar aqui para o presbitério
trabalhar até algumas coisas, conhecer essa profecia, né? Porque a gente não tem que desprezar as profecias. É a Bíblia que nos ensina sobre isso. A gente tem que considerar o que Deus está nos falando. Então, essa quarta diferença também que a gente nota na vida dos irmãos é a falta de temor. Os jovens, as pessoas de mais idade, as brincadeiras que nós fazemos, irmãos, tudo tem que ser sadio, no sentido melhor da palavra. Isso não quer dizer que a gente vai ser chato, religioso, né? Os irmãos conhecem a liberdade de alguns irmãos aqui. Nós temos liberdade e temos intimidade, mas com temor. E nós devíamos corrigirmos uns aos outros quando não houver temor. Temor na maneira de falar, temor no comportamento. E com sabedoria, Deus vai corrigir muitas coisas entre nós. Apliquem isso, porque isso faz parte da prática que Deus está nos falando da igreja. Quantos pastores, em situações de adultério, vergonha, total vergonha, cuido de algumas situações que são absurdas. Você não pensa assim, não pode ser essa pessoa. Eu tratei uma situação com um tal pastor, e ele foi para conversar comigo sobre segundo casamento, divórcio. Eu disse assim, não tem papo com você sobre segundo casamento, divórcio, você precisa se converter totalmente, porque de fato a sua atitude, o seu comportamento é uma vergonha para a cidade. Então, a gente tem que, eu falo com muito amor, com muito carinho, eu estou dizendo de algo assim, que a gente gastou muito tempo para a gente dizer uns para os outros. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essas coisas, porque nós temos que ter temor do Senhor, até para falar para as pessoas, falar com temor do Senhor, na dependência do Senhor. Então todos tinham temor. Irmãos, eu nem posso entrar em tantos detalhes, mas peço aos irmãos, como já foi falado, que a gente vai, vários irmãos já pediram, a palavra está gravada, vai estar com os irmãos para ouvir quantas vezes quiserem, e também o material eu vou repartir com os irmãos. Eu disse que aqui em Manhuaçu é a primeira vez que nós estamos compartilhando essa palavra. Eu digo aos irmãos, lá em Vitória, onde eu moro, né, e estou sempre com os irmãos, ainda não pude repartir essa palavra com eles. Eu quero dizer para os irmãos, eu não sou pastor local mais, eu estou com uma tarefa, essa responsabilidade apostólica que envolve muita viagem e tal, mas nós não temos lá esse modelo, tá bom, amados? A gente não tem. Manhuaçu é algo que Deus colocou no meu coração para a gente aplicar, viver isso aqui. Eu quero que os irmãos não me decepcionem nesse sentido, pelo contrário, que os irmãos possam praticar de tal maneira que eu possa trazer gente aqui para ver o exemplo, para ver o modelo, para aprender com os irmãos, para crescerem aqui. Então, eu estou sendo muito sincero com os irmãos e essa necessidade que inclusive eu tenho. E então, para isso, eu quero que vocês tenham temor do Senhor, muito temor do Senhor, cada membro do corpo com total temor do Senhor. Então, essa prática, nós estamos falando de coisas que nós estamos começando com a graça de Deus e que vamos conseguir aplicar aqui. Uma das coisas que também eu peço aos irmãos, eu disse que não dá para entrar em detalhes, mas vai ficar gravado, é que eu sei que os irmãos tiveram grupo caseiro, ou grupo discipulado, ou discipulado, eu não sei quantas tentativas de levar a igreja para casa, mas acho que houveram algumas, né? E aí de repente não deu certo. As coisas nunca vão dar certo como método, no sentido do método.
Se a gente pensa em aplicar um método, não vai dar certo, porque a igreja é uma revelação de Deus, que primeiro tem que ser encarnada aquela palavra, como Deus já nos falou, algo no nosso espírito, para então a gente praticar essas coisas. Por que que em nome de Jesus vai dar certo? Porque nós amamos a palavra, e nós queremos a palavra, e nossa paixão é para a palavra, e alguns de nós estamos dizendo assim: nós não vamos viver sem a palavra integralmente, viver cabalmente a revelação que Deus tem nos dado. E se nós seguirmos a Bíblia, não tem erro, amados. Alguém pode ter uma outra interpretação, alguém pode ter uma diferença qualquer, mas eu digo assim, na essência, nós vamos cumprir o que Deus quer, porque todos vamos orar. Quando tiver uma divergência qualquer, nós vamos jejuar uns pelos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, corrigirmos uns aos outros, me submeter, que é a questão da opinião. Tem gente que tem uma opinião muito forte. Se os irmãos me perguntarem assim, tudo que você vê está cumprindo? Não, eu tenho que recuar com a minha opinião. É porque eu sei que é Deus que faz a obra, não sou eu que faço a obra. Eu não posso ter uma idolatria da minha opinião. Então você, em nome de Jesus, pede ao Senhor para corrigir essas coisas que te fazem muito radical com a sua opinião. E eu creio que não tem motivo para isso, irmãos. A gente não tem que ser radical. Louvado seja o Senhor. Eu acho que radical com os princípios, sim, mas sempre buscando do Senhor uma orientação. E eu queria fazer um apelo também, dentro disso, eu creio que faz parte do temor do Senhor. Às vezes, não sei se está um pouco mais para baixo, que podíamos falar um pouco mais abaixo aqui, mas vai ser falado já para a gente não esquecer. Irmãos, se a gente está colocando verdades, e a gente não tem fé nessas verdades, as coisas não vão se cumprir. Deus já nos falou, e está lá dentro da questão dos dons. Fé é um dom. Está em Coríntios como dom, está lá em Romanos também, no sentido do serviço que a gente presta. Fé, tem que ter fé também. Está em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine os irmãos, se algo vai acontecer, se os que têm responsabilidade não têm fé. Eu quero fazer um apelo a esses irmãos que nós reconhecemos como ícones, ou que são modelo, referência na igreja. Tenham fé. Eu peço a vocês, tenham fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, irmãos, nós vamos, em nome de Jesus, experimentar o que Deus está falando com fé. Se chegar um irmão desanimado, mas vai dar certo? Como vai dar certo? A palavra sempre deu certo, irmãos. Então não é o meu raciocínio, não é a minha posição. Tira a sua incredulidade. Aliás, isso está dentro da profecia que foi citada aqui ontem. Deus falou, é porque nós não ouvimos. Muitos aqui estão com espírito de incredulidade. E está escrito aqui, a fé está enfraquecida. Eu pedi à irmã que profetizou, que ela então anotasse e trouxesse, não acreditando que a igreja vai mudar. Quando a pessoa não acredita que a igreja vai mudar, ela não é igreja. Ela que está dizendo, minha casa não muda. Não é isso? Eu sou casa, mas eu quero viver no sistema antigo. Que maridos, esposas e filhos, né, já cansaram de orar, nada vai mudar, de esperar que uma situação vá mudar. Isso é incredulidade. Nós cremos em Deus, irmãos. Nós não, isso aqui é uma profecia, entregue ontem
naquele momento que Deus estava movendo grandes coisas aqui. É parte dela. Depois espero que, ou talvez, aí tem um texto, depois os irmãos podem compartilhar esse texto aqui com os irmãos, só pela questão de tempo e tudo. E outra coisa também, a gente fica falando, é um outro ponto dessa profecia. Tem outros que estão transferindo a responsabilidade dessa palavra e o peso da palavra para outros. E estão com o coração endurecido e complicado. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus nos falou isso várias vezes já, que temos que ouvir a voz do Senhor. E a gente não pode ser teimoso, pelo contrário, tira essa teimosia do seu coração. Estou resumindo aqui algumas coisas. Deus tem meios para resolver todos esses problemas. E dentro da profecia ainda, não desistam de orar, não desistam de interceder, façam jejum. Deus está repetindo várias coisas aqui para a gente. Nada vai mudar se nós não mudarmos nossos hábitos. A gente tem que mudar os nossos hábitos. A comunhão aqui, que nós já falamos sobre comunhão com simplicidade, investimento de tempo, nessa questão das casas, nessa questão do que Deus está nos falando, e também a igreja tem que partir para um outro ponto assim em Deus. Então aqui tem muitas verdades, né? Acho que tem mais uma folhinha aqui, um pedacinho só, mas eu quero dizer, isso é uma questão do temor do Senhor para com essa palavra. Deus falou, nós estamos num momento histórico, profético, pode não ter muito alarido, né? Pode não ter muito barulho, mas tem muita verdade, amém? Deus está nos dando um tempo de muita consciência das coisas dele em nós, um retiro, e eu falei isso desde o início, lembra que eu falei com os irmãos? Tudo mais consciente. A gente está aqui casando essa consciência de Deus, prestar um culto racional, mas um culto também no Espírito. Louvado seja o Senhor. E Deus quer isso. Então todos tinham temor, é importante. Então nós temos que lembrar, vamos a um outro ponto aqui, da palavra também. E aí a gente chega, continuamos em Atos capítulo 2. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles viviam em comunidade, era o estilo de vida deles. Lá no versículo 32, da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, depois sem corrigir esse português aqui, né? Tudo, porém, lhes era comum. Então, aqui tem outra verdade, também dos irmãos, quero riscar só para não perder aqui, mas está escrito também, os irmãos disseram, ajudar os necessitados, desapego às coisas materiais, e acho que dentro da lista aqui, que os irmãos fizeram, vamos trabalhar dentro desses dois pontos aqui. Irmãos, esse ter tudo em comum é uma coisa muito importante, no sentido do socorro aos irmãos. Nós temos que socorrer os irmãos. Nós não temos que ter ambições. Esse vender tudo que tinha não significa que os irmãos que têm casas melhores vão vender suas casas, os irmãos que têm casas e que conseguem viver lá com muita dificuldade, todos terão agora tipo um conjunto habitacional, igual para todo mundo. Não é isso, irmãos. O que Deus está nos falando nessa palavra é de socorrermos uns aos outros, pela questão toda do amor, da unidade. Essa questão de vender terra, propriedade, dar aos pobres, aos necessitados, o socorro,
É claro que qualquer um pode vender sua casa, sua terra, dar aos pobres, não tem problema nenhum com isso, louvado seja o Senhor. Mas nós não estamos falando de comunismo, nós estamos falando de cristianismo. Isso não funcionou no comunismo. Lá em países comunistas, as pessoas, né, e a gente conhece várias tendências aí de alguns governos, e tem pessoas indo na lata de lixo. Só tem uma classe que é atendida pelo governo, né? É aquela classe, o governo então dá tudo. Mas eu tive, por exemplo, em Cuba, e é terrível a gente ver aqueles irmãozinhos comendo um prato de arroz com uma banana do lado. E muitas coisas difíceis de falar sobre absolventes para mulheres e situações extremamente de desigualdade. Então, não é isso. Deus não está nos falando sobre isso. Nós temos que ser doadores. Fala aqui, merece, só para... Não? O comunismo não transforma ninguém, o cristianismo sim, transforma. Nós cremos que Deus transforma, louvado seja o Senhor. Então nós queremos ser transformados. Eu sou testemunha da generosidade dos irmãos, da bondade dos irmãos, do amor dos irmãos, do coração dos irmãos. Então é isso que todos têm que experimentar. E se nós abríssemos, eu pensava aqui quando eu orava, já aqui, depois que cheguei, a gente precisava assim de uma reunião, quem sabe de umas 8 horas, no mínimo, né? Para a gente poder entrar nesses detalhes todos. Porque enquanto eu estou falando com você, quantas coisas Deus está te falando, como essa contribuição da Meré e outros irmãos. Mas de fato, a gente precisa, com a graça de Deus, praticar esse amor, em nome de Jesus. Se tiver gente que tem uma necessidade qualquer, saúde, né? Tem até que ensinar os irmãos, né? Ou então tentar pagar um plano de saúde e tal, porque às vezes a pessoa vai para o hospital, o SUS é super legal, né? O SUS é muito bom. Os irmãos reclamam do SUS no Brasil, mas irmãos, a saúde pública no Brasil é uma situação privilegiada. A gente diz que a Europa, Estados Unidos, vai para os Estados Unidos, para a Europa, para outros países, para saber o que é a situação da saúde nesse país. É de tirar o couro, não tem atendimento legal. Os irmãos que têm experimentado aí o SUS dão um testemunho, e é verdade que o SUS é muito bom, louvado seja o Senhor. E a gente vai, com a graça de Deus, ajudar a comprar remédio. Se tem um exame que não está dentro da condição dos irmãos, nós vamos nos ajuntar, pagar um exame, né? Aquele irmão que precisa de um carrinho, vai ter um carrinho, em nome de Jesus, né? A gente vai dar condição a esse irmão, porque isso é muito bom, paga um curso para ele tirar uma carteira, etc. E tudo, uma quantidade de situações que a gente pode melhorar a vida dos irmãos. Então, esse socorro é nesse sentido, né? E de gente que tem uma posição aplicada, dedicada, madura, porque às vezes você ajuda gente que despreza aquele valor ajudado, e ele fica sempre dependendo de dinheiro. Irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata. O que não falta é dinheiro. Às vezes falta caráter, às vezes falta dedicação. Tem muita gente preguiçosa, tem muita gente que não tem disciplina e muitas coisas. E isso tem que ser trabalhado no grupo caseiro. É o que nós falamos: discernimento, revelação, sabedoria. A Bíblia mesmo diz: vai trabalhar o preguiçoso, vai ter com a formiga, né? Então, é a Bíblia que condena claramente esse pessoal preguiçoso e que Deus não se agrada. Então o dar é de Deus, mas a gente tem que preparar as pessoas, formar as pessoas para que elas não fiquem dependentes. Elas têm que ser dependentes de Deus. Eu não tenho que ficar crendo no dinheiro do meu irmão que vai vir, aí eu vou pregar num lugar que lá tem dinheiro, etc. Irmãos, nós não somos profissionais nesse sentido.
nós somos pessoas que dão a vida por Jesus, um pelo outro, e vamos aonde Deus nos quiser, seja para sermos abençoados, digo financeiramente, ou não. Se Deus quer, nós vamos lá para abençoar as pessoas, e Deus continua nos suprindo com a graça de Deus. Aí a palavra diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa, tomavam a ceia com alegria de coração. E nós queremos falar também um pouquinho sobre a questão da ceia. Estou procurando aqui a questão da ceia. Alguém se lembra de ter colocado sobre a ceia? Não, né? Ninguém colocou sobre a ceia. Acho que grupo nenhum colocou sobre a ceia, né? Amém, porque já falamos aqui sobre a ceia, não está aqui na lista não, né? Ninguém, a ceia do Senhor. Muito importante essa questão da ceia, porque eles perseveravam em todas essas coisas, como nós já falamos, mas no partir do pão, de casa em casa, que então tinham grupos menores para comunhão, é a volta para casa, para que a gente possa ter comunhão com a graça de Deus. É em casa que nós conseguimos discernir as situações. Nos grupos grandes, a gente pode até discernir, mas em casa a gente discerne muito melhor. E principalmente na ceia. Porque nesse contexto da ceia, eu vou passar até o outro slide aqui, porque a gente está louvando a Deus, cantando, Deus está operando, Deus está acrescentando pessoas, e diariamente as pessoas estão sendo salvas. Depois a gente vai entrar nesse ponto aqui um pouquinho mais. A igreja está caindo na simpatia de todo o povo, louvado seja o Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Mas tem um processo, irmãos, da ceia, que é de total importância, porque na ceia do Senhor, a gente vai ter muita experiência. Eu falei da questão da casa, e dentro de casa, na ceia, a gente conhece uma quantidade de textos da ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que eu quero dizer é que quando há essa situação de intimidade, de comunhão, de relacionamento, e da ceia, que era uma prática habitual, corriqueira dos irmãos, a gente também é levado a examinar o nosso coração. Examinando o nosso coração, e naquela comunhão que a gente falou de Colossenses, mutuamente estamos nos aconselhando e etc. Irmãos, não fica pecado encoberto. Não fica pecado encoberto. Nós vamos discernir, os irmãos, quantos dias alguém vai conseguir ser falsa, hipócrita, conviver conosco durante muito tempo, ceando com os irmãos. Deus vai nos dar discernimento, Deus vai nos dar revelação, Deus vai nos dar visão. Esse espaço que muitos têm tido de manter o pecado oculto, isso é um problema sério. E depois a gente diz que está surpreso, né, com uma situação e outra. A convivência, a comunhão diária, o relacionamento diário com esses irmãos, a Bíblia chama de koinonia, né? Essa questão da comunhão, do dar. Comunhão é dar, é relacionar, é experimentarmos essas coisas todas de Deus. Eu vejo que a ceia é um momento de uma abertura para ouvirmos o Espírito Santo, para ouvirmos Deus. Então nós estamos trabalhando com intimidade, e a ceia também é uma questão de santificação, porque quem que participa da mesa são só aqueles que fazem parte de quê? Do corpo. É só o corpo.
E quem come e bebe sem discernir o corpo e sem questão de confissão, de abrir o coração, está bebendo e comendo e bebendo condenação. Então, nós temos que trabalhar essa questão da ceia na casa, para que Deus possa trabalhar toda essa comunhão conosco. Sim, pode falar, Teli. Só lembrando os irmãos que aqueles 2 homens que caminhavam com Jesus ali no caminho de Emaús, Jesus foi narrando para eles, né, desde Moisés, e eles não reconheceram o Senhor, né? Mas quando eles convidaram o Senhor para sentar à mesa com eles, o Senhor então partiu o pão, né? Jesus, na hora que ele partiu o pão, aí os olhos dele foram abertos, né? E aí eles viram que era o Senhor, né? Tremendo, Telinho. Eu pedi aos irmãos que anotassem, né? E vai estar gravado, porque eu creio que algumas coisas Deus está falando para que a gente inclua nessa palavra. Estamos aprendendo juntos, né? Então, olha a importância da ceia, né? Aí tem uma situação na cidade, um escândalo aqui na cidade, de um pastor, apóstolo, conhecido da cidade, e que faz tempo que está em pecado de adultério, pecado oculto, com a irmã casada. Irmãos, se nós estamos ceando em intimidade, em comunhão, fogo, oração, o tempo todo, poder de Deus, jejum, a gente vai descobrir essa pessoa rapidinho. Em nome de Jesus, tenha cuidado. O que Deus está nos chamando para viver, você não vai poder manter pecado oculto. Aqui, alguém confessou alguma coisa grave para mim, assim, e pediu oração, e disse: minha esposa não sabe. Vai ter que saber em algum momento, e essa pessoa vai ter que ser curada, e essa pessoa, ela tem que tomar uma posição diante de Deus. Então não adianta ser religioso. O que nós estamos falando é de vivermos uma vida séria para Deus. Então tem que incluir aqui nessa listinha, depois me ajudem porque eu não posso anotar agora, essa diferença, né, que também, porque a gente traz a ceia para a reunião, na reunião a gente faz um festão de todo mundo. Eu não sei com que frequência tem a ceia aqui entre os irmãos, na reunião grande, mas em alguns lugares é uma vez por mês, mas não pode ser ritual, tem que ser algo que de fato muda o nosso coração em relação à santificação. Então, um outro ponto que colocaram e que também está dentro do versículo que a gente compartilhou, né? A Bíblia diz sobre essa questão de haver, nós estamos aqui nesse slide aqui, e está escrito aqui, doutrina apostólica, comunhão, já falamos. Eu disse aos irmãos que íamos ficar à vontade para que a gente pudesse caminhar na liberdade do Espírito Santo, e a importância de todos andarmos na doutrina. Deus já nos falou muito sobre isso, né? Sobre a questão dos 5 ministérios atuando, funcionando. Paulo mostrou em Efésios 4:11, em 1 Coríntios também no capítulo 12, sobre a importância dessa doutrina. E aí a gente vai para um próximo, que a palavra mostra sobre a riqueza de todo o grupo, ensinando um ao outro. Deus nos mostrou isso muito claramente, dos dons fluírem pelas casas, e não somente, né, podíamos incluir isso aí nas reuniões grandes. Em casa que vai acontecer esse dom, o amor se manifesta no dar um ao outro, na comunhão, como nós já dissemos, né? O que eu tenho, eu estou compartilhando com o meu irmão, e Deus está trabalhando esse pastoreamento, esse cuidado uns com os outros. Deus vai tratar com essa questão da nossa santificação também, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Está em Hebreus essa palavra, e lembrando que esse ninguém, o primeiro é você. Sem santificação ninguém, eu,
não verei a Deus. E ninguém vai ver Deus em você. Olha a aplicação desse versículo. É tremendo. Então tem que ter santificação, porque essa é a vontade de Deus. Os irmãos notam que Deus está nos falando da igreja viva, da igreja atuante, da igreja vibrante, da igreja operante, da igreja que está em Deus. Aí, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está claro, nós somos santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Ou encarnamos essa palavra, ou vamos viver uma vida religiosa. Irmãos, nós queremos trazer todos, mas queremos trazer aqueles que vão encarnar a palavra, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E essa é a razão, notam aí, porque a palavra fala do nosso estado, e essa é a razão, porque há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e não poucos que dormem. Aí tem gente fraca, no sentido espiritual, doente espiritualmente, que é uma das piores doenças. A doença espiritual é terrível. Tem gente que é cura do câncer e de tantas outras enfermidades, mas está doente do espírito. E a gente precisa que Deus cure esses doentes entre nós. E quando diz não poucos que dormem, aquele irmão que vem na reunião, ele não presta atenção, ele cochila. Irmãos, a gente não está com problema com cochilo, não. Eu dormi pouco esses dias, né? Telinho, que também é noturno, igual a mim. Louvado seja o Senhor. Ele também, mas está ligado aqui, ligadíssimo. Louvado seja o Senhor. Tem gente que tem mais dificuldade. Eu entendo que tem gente que tem mais dificuldade, mas eu quero falar sobre o dormir pela falta de interesse. Tem gente até que cochila, mas tem interesse. Tem gente que chega aqui e dorme porque não tem interesse, porque o que se fala aqui não é de muita importância, porque ele dá importância a outras coisas. Por isso que eu disse aos irmãos, às vezes é importante, você vai para uma reunião, dá uma cochiladinha, né? Antes de vir, prepara, porque a sua prioridade é para receber tudo. Então nós temos que nos disciplinar. Eu quis falar um dia aqui com jovens, pode ficar, e aconteceu já conosco muitas vezes, né, dos jovens ficarem até de madrugada, mas quando era cedinho, os jovens estavam lá, chorando e recebendo do Senhor. Então, se alguma coisa que eu estou fazendo não está definindo bem minhas prioridades, eu tenho que entender que Deus não quer que eu coloque atenção para algumas coisas e não coloque prioridade nas coisas de Deus. O corpo de Cristo não pode ficar doente. Isso é um trabalho diário de Deus, e eu quero dizer aos irmãos, é um trabalho de Deus em nós, porque a gente tem que exortar os nossos irmãos em amor, que a Bíblia diz que nós somos atalaias uns dos outros, nós somos vigias uns dos outros. Então, em Deus, nós queremos que todos os irmãos sejam tocados por Deus, e todas as situações que acontecerem, o Espírito de Deus possa trazer revelação, e entendemos que estamos cuidando uns dos outros, e isso está tendo um resultado enorme. Assim vivia a igreja primitiva, que também tinha prodígios e sinais. Isso aqui foi outro ponto que os irmãos colocaram também, prodígios e sinais. Quantos prodígios temos visto no contexto da igreja? Sinais, muito poucos. É claro, irmãos, que
não era sempre que tinha um prodígio e um sinal. Mas também é claro que não pode ser nessa situação tão ausente, conforme a gente vê no contexto da igreja. Temos que pedir ao Senhor para operar esses prodígios e sinais. Isso tudo aqui mostra como que somos diferentes. Anotaram aqui também sobre o derramar dos dons espirituais. É uma situação também que Deus nos falou muito nesses dias, os dons espirituais. A gente tem que viver um tempo onde Deus trabalha esses dons espirituais na nossa vida. E eu falei também sobre a questão do pecado, né? Aquele que vive em pecado morre e é disciplinado por Deus. Aquele que confessa e deixa, a Bíblia diz, alcançará misericórdia. O outro jamais prosperará, está escrito isso. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia, né? Então temos que compartilhar a vida de Cristo, a comunhão, e tudo se tornar puro. E isso acontecia todas as vezes que a igreja se reunia. Louvado seja o Senhor. E nós já falamos também da ceia. Então nós temos que tirar, irmãos, vamos pedir ao Senhor que tire todo o fermento do corpo, porque a Bíblia diz que um pouquinho de fermento, vamos repetir junto? Um pouco de fermento leveda toda a massa, é o que Deus fala. Então nós vamos ter que ser sérios com essas coisas que Deus está falando, e para isso nós vamos precisar muito dos dons espirituais. Aqui os irmãos notaram a diferença. Aqui foram anotadas as verdades que grupos aí repetiam, né? Usavam os dons com autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Eu disse que a gente vai ter que ter coragem, com a graça de Deus, para trabalhar essas coisas. Mas ao mesmo tempo, uma outra coisa que os irmãos disseram aqui também, é ter humildade. A igreja primitiva tinha humildade. A Bíblia diz que o saber ensoberbece, mas o saber ensoberbece. Irmãos, Deus, Ele exalta o humilde e Ele abate o soberbo. Então, eu só quero dizer assim, o que descobrimos não é para saber que a gente tem uma verdade maior do que os outros. Nós temos uma verdade que queremos praticar, com humildade. E a gente vê essa humildade na igreja primitiva. Outra marca da igreja primitiva é prontidão para servir. Os irmãos têm muita prontidão aqui. Nós dissemos que eles tinham também essa posição, porque o dar é servir, e eles tinham essa dedicação e essa entrega, que os irmãos também citaram aqui, todos os dias. Louvado seja o Senhor por essa verdade também. Mas aí nós queremos que Deus trabalhe essas coisas em nós, humildade, essa simplicidade. Temos que trazer de volta a vida da igreja. Por isso queremos encontrar muitas vezes, né? E ter comunhão dentro dessas bases. Olha, a Bíblia aberta, os irmãos tocando uns nos outros, né? Orando uns pelos outros, gastando tempo todos os dias, uns com os outros. A gente tem muito trabalho pela frente. Mas nós temos que colocar essas coisas todas na direção de Deus. Queremos que Deus trabalhe essas coisas todas no nosso coração. Aí vamos chegar a esse outro ponto aqui importante, que a gente vai falar de outra diferença que os irmãos colocaram. Foram 19 pontos que os irmãos colocaram aqui.
E aqui nós chegamos a esse ponto de equipar a célula. É necessário exercitar os dons ministeriais, os 7 dons de serviços e também os 9 dons espirituais para equipar. O que eu quero pedir aos irmãos é que isso tudo aqui que está na lista, a gente não vai conseguir cumprir se não for pelo Espírito Santo, por uma obra de Deus, se não for pela unção de Deus. Alegria, singeleza de coração, isso aqui não é só uma cultura, louvado seja o Senhor, porque a gente tem que ter, está anotado aqui, abrir nossas casas. A palavra insiste sobre a hospitalidade, né? Praticai a hospitalidade, abrir as nossas casas. Eles abriam e as reuniões eram feitas nas casas, caíam na simpatia de todo o povo. É outro detalhe aqui dos irmãos também. Aqui é muito importante, já falamos da fé, os irmãos colocaram, da confiança. Um outro ponto colocado foi sobre a liberdade. Depois posso passar essa listinha. Testemunho, principalmente com a vida. Louvado seja o Senhor. Então, esse slide aqui é muito tremendo, né? Porque a igreja vai encontrar esses irmãos que possuem esses dons, o serviço, o dom de ensino, que vai facilitar para que os irmãos possam aprender. Busca no grupo, busca na casa a palavra, ensina a palavra, vive a palavra. Dons ministeriais, né? E eu coloquei aqui, por exemplo, um deles é evangelizar. Foi colocado aqui pelos irmãos a expansão da igreja, a multiplicação da igreja, com muitas conversões. Quando nós lemos a palavra, irmãos, lá, a cada dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Era obra do Espírito Santo. Se nós fizermos aí uma continha, eu não sei quantos batismos tivemos do carnaval passado até esse carnaval, fevereiro, mais ou menos um ano. Mas a gente teve o acréscimo, aí que a Bíblia diz, cada dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Não, a gente tem que considerar que não tivemos. Pode vir aqui, Marquinhos, está melhor. Então, não tivemos. Se a gente não teve, irmãos, a gente vai ter que buscar isso. E Deus nos falou, esse é o evangelismo do corpo. A maneira que nós estávamos fazendo o trabalho, a gente não vai ter a resposta. Mas se nós trabalharmos conforme Deus está nos falando, nós vamos ter a resposta de Deus, porque tem dons, tem gente falando em línguas, conectados no Senhor. Deixa eu falar um pouquinho só mais sobre a questão das línguas, né? A gente deu alguns textos ontem, mas muito rapidinho. A gente já falou também um pouco sobre isso, mas ontem, já pela madrugada, a gente compartilhava com algumas pessoas que disseram que ontem, quando alguém foi orar, deu aquela travada, né, na língua, porque, em parte, alguém disse assim, quando alguém vem orar por mim, eu corro para o banheiro, porque eu tenho a vontade de correr para o banheiro. Acho que não foi não, né? Mas a vontade era essa. Então, irmãos, se você sempre correr para o banheiro, você vai fazer outra coisa, não falar em línguas. Não é isso? Então, a gente tem que se abrir para a obra de Deus. Né, Charlize? Saudade de você, Charlize, está orando por mim ali, Charlize. Então, a gente tem que se abrir para a obra de Deus, porque se eu travo de novo, né, a questão da língua, alguém disse assim, pois é, eu tive até um sonho, que eu estava falando em língua, então por que você não acordou e continuou? Fala em língua. E na hora eu falei para alguém assim, se você começa a estudar espanhol, não é isso? Eu estou estudando espanhol, então você não vai falar em outra língua?
Fala em outra língua. Mas a gente às vezes está travado. Porque como nós dissemos aqui, irmãos, às vezes sou eu que limito a obra do Espírito Santo. Porque eu fico pensando que isso é da minha cabeça. E até quando eu vou manter isso na minha cabeça? Fala. Bem, não dá tempo, sei que os irmãos vão continuar. Mas a igreja, ela se multiplicava por causa dessas coisas todas que Deus estava trabalhando nesse nível da igreja. Então, esses dons todos, que aqui tem um ponto, ó, cair na simpatia de todo o povo. Os irmãos imaginam uma casa funcionando com essa riqueza toda, vai cair na simpatia de todo o povo, é isso que diz a palavra. Mas tem muita casa que cai na antipatia até da igreja, não é isso? Então, irmãos, diz que tem simpatia, não antipatia. O que Deus quer é que a igreja seja simpática, agradável, acolhedora. Essa é a vontade de Deus. Então, esse também é um ponto importante que Deus quer trabalhar nas nossas células para a glória de Deus. Então a gente vai estar junto, vai comer, vai ser muito bom, Deus vai fazer grandes coisas, mas nós cremos nessa obra do Espírito Santo. E aí praticamos Colossenses 3, 15 e 16. Esse versículo, vamos ler juntos, irmãos, porque a gente tem, eu li aqui 19 diferenças, né, que os irmãos anotaram. Vamos ler juntos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Mais forte, irmãos. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Depois de nós derramarmos essas coisas, Deus vai abrir as portas totalmente, para que as pessoas sejam ensinadas, a graça, os dons, os pastores vão ser levantados, os apóstolos. Eu já sonhei, irmãos, com casas, eu cheguei até a pensar, né? Acho que já teve retiro lá na X9, tem outros irmãos com outras fazendas aí, né? Vamos encher, assim, você deve ter um irmão lá que dá para a casa dele, às vezes quase que uma fazenda, né? Aí você leva o seu grupo lá, faz um retiro na casa dele, joga um monte de colchão no chão, ele vai estar aberto, né? É temporário, louvado seja o Senhor. E a gente faz esse retiro, fruto do que Deus está fazendo nas casas. Então Deus quer trabalhar isso pelas casas, porque os membros do corpo, eles estão sendo curados, não tem ressentimento, não tem amargura, não tem pecado encoberto, medo, e situações estão sendo reveladas, as coisas estão fluindo tremendamente, nós estamos evangelizando, Deus está acrescentando o Senhor à igreja, aqueles que haviam de ser salvos, né? Irmãos, tem grupo, eu conheço situações e falo dentro do nosso contexto, já falei até com o presbítero lá, não é possível, tem 30 anos que você está aqui, tem 30 pessoas, um por ano, que pobreza, que situação, não, e costuma perder ainda, às vezes ainda perde, né? Aí cai, e tem gente que morre e não é reposta. Irmãos, é muito complicado, a gente tem que pedir ao Senhor para trabalhar essas coisas, e tudo tem que funcionar através de nós. Eu falei também aqui com os presbíteros, né? Eu separei algumas perguntas, né, que eu já fiz a alguns irmãos aqui, presbíteros, mas nós queremos ajudar os irmãos para que as coisas aconteçam, e elas vão acontecer com a graça de Deus. Nós cremos que Deus fará essas coisas, amém? Nós vamos, em nome de Jesus, crer
que essa obra, acho que eu passei 2, eu não passei 2, deixa eu ver, não passei, não estou entendendo, passar mais um aqui, não, tem que ser esse outro aqui de trás, né? Deixa eu só falar aqui, que aí a gente vai cumprir isso aqui tudo. Não, interessante, não veio, falhou na mídia. Pois me ajuda, tá, Rafael? Louvado seja o Senhor. Então vamos passar esse outro slide aqui. Ou então eu posso ler, né? Aquele ali que está com os irmãos. A igreja precisa, estou com óculos aqui, de pessoas que têm essa posição apostólica, que são pioneiros, e de outros dons, né? E pessoas que profetizam, evangelizam, compartilham, orem, enfim, todos são necessários. Pode deixar, Rafael, depois. Obrigado, queridão. Muito obrigado. Ministério profético e dom da profecia. Nós falamos que todos têm dons e que os dons vão ser manifestados. Então todos podem manifestar dom. E um dom que pode ser manifesto é o da profecia. Manifestar o dom. Agora, o irmão que tem um ministério profético, ele vai ter um encargo muito maior, uma tarefa muito maior, um reconhecimento de um ministério profético. Porque tem pessoas que entregam uma profecia que é esporádica, uma manifestação profética. Mas tem pessoas que Deus, porque tem também lá, que Deus dá o dom de profecia. O dom é diferente do ministério, né? Lá são manifestações. E depois também, o ministério profético vai ser algo que auxilia muito o apóstolo, a direção, a igreja, a palavra profética que ordena a igreja. É uma carga de direção, né? Porque a gente tem que conferir isso aqui, Deus me deu, aí vem um profeta, não é para esse tempo. Então esse é o ministério profético que está trazendo algo para a igreja, amém? Então 1 Coríntios 14, 26, que nós já citamos, que fazer, pois irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, eu não passei o slide, outro traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Nós falamos aqui, os salmos de Davi eram fruto de uma experiência dele com Deus. Igualmente o cântico deve ser fruto da nossa experiência com Deus. Então dentro de casa, o Espírito Santo de Deus trabalha alguma coisa em você, e você começa a cantar o que Deus fez. E esse cântico, me permito até aproveitar um exemplo do nosso amadinho, que Deus está dando uns cânticos aí, 2 cânticos novos, né? Eu incentivo, Lucas, né? Que Deus dê mais cânticos para ele. Mas eu quero usar isso, Lucas, como exemplo. Lá na casa, ou com os jovens, naquela reunião menor, começa a trabalhar esse cântico lá. E então, quando você vier para cá com esse cântico, tem um pessoal que está cantando, que está vivendo esse cântico e que segura com a igreja esse cântico. Aí tem um outro impacto para a igreja. Então, é fruto da igreja na casa, é fruto da sua experiência e da experiência que você tem com os irmãos. Então, quando você compartilhar aqui com toda a igreja, esse cântico vai fluir totalmente e a igreja vai ver que tem um grupo que está vivendo essa experiência e cantando esse cântico que é fruto da vida desses irmãos. É muito importante. São pequenas coisas que eu creio que pode nos ajudar e nos direcionar melhor.
as pessoas vão confiar no Senhor quando percebem que nós estamos cheios da vida de Deus. As experiências precisam acontecer e serem compartilhadas, um por um, não juntos, um por um, não juntos, porque a gente quer ouvir os nossos irmãos. Então essas experiências, elas vão ter que ser praticadas em casa e conhecer tudo que Deus está falando. Aí tem coisas que vão ser para reunião, e a gente vai trazer para reunião grande, porque são coisas para toda a igreja, e que será tremendo os irmãos ouvirem. Precisamos conhecer e exercitar nossos dons, além de funcionarmos como corpo, né? Precisamos ser constantes nessa posição. Deus pode salvar pessoas na medida em que a gente trabalha isso. Dentro de casa nós podemos expulsar demônios e ver muita gente sendo curada. A gente tem que lembrar dos ataques que temos tido, cada um, e nós vamos orar uns pelos outros, e nós vamos buscar discernimento. Quero pedir aos irmãos também que aproveitem, quando eu falei isso, mas é bom ser lembrado, anota num papel, porque você vai falar com alguém, e às vezes, irmãos, isso vai demandar muita disciplina. Teve uma mãe que veio e me entregou o papelzinho com o telefone da filha, e eu não posso esquecer de nada, e eu procuro não esquecer de nada, louvado seja o Senhor. Aí você pega, cumpre aquela tarefa, igual eu já fiz. Não posso conversar nesses dias, mas vou ter um tempo com essa filha, com a graça de Deus. Agora estamos indo para o Rio, mas depois, quando chegar em casa, que era um tempo, tipo aquele tempo que eu falei que tive com aquela irmãzinha da Holanda, né? E a gente pode então trabalhar com essas pessoas. Então tudo que Deus nos der, sonho, né? O Glaucio compartilhou sonho que 2 irmãs tiveram aqui. Então nós queremos esses sonhos, nós queremos que Deus fale de muitas maneiras. Louvado seja o Senhor. Eu estou correndo aqui porque eu quero também orar com os irmãos, igual nós fizemos ontem, e a gente disse que ia orar, né? E nós queremos que Deus trabalhe nessa oração uma coisa importante. Nós vamos ter uma prática aqui importante com os irmãos. Agora, a igreja, ela precisa ouvir ao Senhor, ter um espírito de poder entre nós. A chave é dar graças, falar nossas histórias, escrever nossos cânticos novos, profetizar uns para os outros. O alvo é edificar, exortar, consolar ou confortar, né? Essa é a vontade de Deus. E aí nós temos a profecia, como nós já lemos aqui, quase que totalmente a profecia. Mas olha o que uma das irmãs recebeu, e eu estou falando de profecia agora, né? Olha o que uma das irmãs recebeu antes que eu chegasse aqui. Eu vou falar, isso aqui é uma profecia. Espectadores e colaboradores. O espectador fica à margem de tudo, não mergulha em águas profundas. Deus nos falou que a gente não pode ser espectador, mas ouvinte praticante. Temos que mergulhar em águas profundas. O espectador não recebe alimento que vem direto do trono de Deus, até porque ele não vai lá se alimentar de Deus. Ao contrário, só recebe alimento preparado pelos outros. Ele limita a vida com Deus ao que é ministrado aqui. E Deus é muito mais do que é ministrado aqui. Amém? Estamos entendendo? O espectador não se inclui. O espectador não se inclui, o espectador não se apresenta, o espectador se camufla. Será que a gente tem gente aqui entre nós? Pouca gente ou muita gente? Não precisa nem responder.
O espectador observa, o espectador analisa, o espectador julga e por vezes critica. Isso é palavra de Deus aqui para vocês, profética. E Deus está falando tudo isso nesses dias. E foi dado antes que eu chegasse aqui. Ele está muitas vezes ofendido, dividido, confundido. Ele é morno. O que Deus fala sobre o morno? Ele está a ponto de vomitar pela boca. Tem nome de que vive, mas está morto. Quem disse isso não foi a irmã, não, é a palavra que fala. Pode passar uma vida inteira na igreja sem ser transformado, sem ser moldado, sem ser lavado. A igreja não é uma estrutura, a igreja não é um clube, um teatro, um cinema. Não estamos reunidos aqui para assistir apenas a pregação do pastor, a apresentação do louvor, sentados em um banco, vamos para casa e acabou. Que fareis quando ajunteis? É o versículo aqui de 1 Coríntios 14, 26, que nós citamos já aqui. Tudo é feito para edificação, com ordem, com harmonia, com entendimento, porque o nosso Deus é Deus e não é Deus de confusão. O que estamos esperando para colaborar então? Se levante, irmão. Não conhece o seu dom? Busque direção no secreto. É a última página. No secreto do seu quarto, tenha comunhão e verás a transformação. Somos igreja do Senhor. Somos templo do Espírito Santo. Somos morada do Altíssimo. Somos a carta de Cristo. Somos o sal da terra, a luz do mundo. Deus já nos falou. Somos a geração eleita e sacerdócio real. Nós estamos falando nesses dias do sacerdote ou sacerdócio de todos os santos, que tem que ser praticado por todos nós. Povo de exclusividade, de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar suas grandezas. Por isso, se inclua, se apresente, colabore, se comprometa com o Senhor. Romanos está sendo citado aqui também, 8,19. A criação aguarda ardentemente a nossa manifestação. Faça da sua casa, casa de oração, casa de comunhão, que ela seja abrigo e refúgio para os irmãos. Profecia. Quando nós dissemos que esses irmãos estão no meio dos irmãos, muitos deles vão ter que ser levantados, para que possam então atuar. E Deus vai trabalhar essas coisas todas na atuação desses irmãos, porque eles estão sendo treinados, equipados, para que de fato Deus use a vida de cada um deles. E nós vamos aprender como ensinar uns aos outros. Em todo tempo nós vamos aprender. Hoje ainda quero, com a graça de Deus, que Deus trabalhe um pouco sobre essa prática. 1 Pedro 2, 1 a 5. Faltam só 5 slides para a gente terminar tudo. Amém? Vencemos, cumprimos isso. Depois desse vão faltar 5, 4. Mas 1 Pedro capítulo 2, 1 a 5. Despojando-vos de toda maldade. O que a igreja tem que fazer? Despojar-se de toda maldade, e dolo, hipocrisias e invejas. Irmãos, se a gente pegar inveja no meio dos irmãos, hipocrisia no meio dos irmãos, maldade no meio dos irmãos, mas nós vamos ter dolo, ter que nos despojar disso, e pelo contrário, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A gente foi salvo? Fomos, mas tem uma tarefa agora, o leite espiritual para dar crescimento para a salvação. Você vai sendo confirmado a cada dia,
se é que já tem experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Então, para isso, Deus tem nos falado, a gente vai ter que orar e pedir ao Senhor. A gente pode sim, a resposta está no versículo, né? Está aí, versículos 1 e 2, despojando de toda maldade, hipocrisia, maledicência. Irmãos, tem uma pessoa que nesses dias, a situação é clara para mim, que ele está cometendo o pecado de maledicência, e tudo em nome do zelo. Você conhece alguém assim? Pelo zelo, as pessoas usam a própria palavra para se dividir, e não notam que esse padrão de santidade está tendo uma falta terrível, que se chama maledicência. E a Bíblia diz que os maledicentes não herdarão o reino de Deus. Então nós não podemos cometer essas falhas ou essas faltas. Nós temos que crescer em Deus e crescer como Deus quer, porque nós cremos na resposta que vem do Senhor. Louvado seja o Senhor. A gente sabe que Ele é bondoso, né? A gente sabe que se nós chegarmos a Ele, a pedra que vive, nós vamos nos tornar esses homens que são pedras que vivem, eleita por Deus. Louvado seja o Senhor, e que Deus está trabalhando essas coisas em nós. Ainda em Pedro, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Nós somos edificados, casa espiritual, amém? Essa é a vontade de Deus. E agora, com a graça de Deus, nós vamos praticar. Eu quero essa prática da palavra de Deus. Eu quero me aplicar a essa prática totalmente. Eu quero viver esse ensino. Eu quero de fato tomar toda a palavra de Deus. Quantos que vão crescer? Os que assumirem essas coisas todas, os que tiverem sede e fome de Deus. Uma vez Deus já fez isso comigo. Você pode, Deus falou comigo, você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você é o homem, e você pode crescer, e você pode fazer como Deus quer. O que Deus nos falou nesses dias é para praticarmos, para obedecermos, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Então nós queremos que Deus faça isso com toda liberdade. O evangelismo vai acontecer, nós somos equipados pelo Senhor, nós vamos alcançar esses pontos que estão no coração de Deus, e nós vamos ver toda a igreja crescendo no Senhor. E o último slide, então, é exatamente esse, para a gente orar, e para a gente entender umas coisas de Deus. Aprender a praticar os resultados, vão trazer ânimo para os irmãos. Modelar os irmãos vai ser muito poderoso. Fazer do grupo um núcleo onde acontece tudo vai ser algo fenomenal. Esses grupos nas casas, o que Deus quer, já falamos, né? A igreja nas casas, ou células, seja o que for, nós vamos colher o fruto desse trabalho. E tem algo que vai transformar a igreja, ativar a igreja, e nós queremos abraçar isso tudo para a glória de Deus, para vivermos como igreja, como nunca nós vivemos.
Eu quero orar com os irmãos, mas nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Tem tempo, eu sei que tudo tem que ser calçado na oração. A gente falou, por exemplo, de profecia, a gente falou de visão. Algumas visões já foram compartilhadas, né? Profecias também foram compartilhadas. Mas eu gostaria que nós tivéssemos, a gente vai, talvez tem 2 tempos aqui, e a gente vai direcionar os irmãos sobre isso. Vamos tentar praticar um pouquinho entre nós a profecia. Aí se você pensa assim, não, isso está um pouco manivelado. Não, irmãos, para a gente começar a ensinar os irmãos, e a gente vai ter que fazer isso nas casas, nós vamos ter que ter essa liberdade de ter o tempo de orar, falar em línguas, profetizar, expulsar demônio, tomara que seja do visitante, amém? E a gente vai ter que orar para curar os enfermos, então nós vamos ter que fazer isso agora, nas casas. Eu queria pedir aos irmãos o seguinte, eu sei que muitos conhecem uns aos outros aqui, mas vamos tentar separar aí uns grupos de 5 irmãos que não se conhecem bem. Você consegue achar 5 irmãos? Vai dar um bolinho agora, né? Porque um vai correr para uns mais desconhecidos. Mas tem desconhecidos aqui, tem gente que a gente não conhece muito, né? E eu quero pedir que vocês orem. Vamos pedir assim uns 5, 10 minutinhos, né? Orando com esse grupo de 5. E quem sabe Deus vai dar uma profecia, uma visão, uma revelação. Como é que a gente alcança uma profecia, revelação, visão? Pode vir cenários, figurinhas na nossa mente, ouvirmos a voz do Senhor, sentimentos que vêm da parte de Deus, um olhar com revelação. Não vamos embora ainda não, a gente quer praticar isso. 10 minutinhos com 5 irmãos, tenta achar 5 mais desconhecidos, e nós vamos ter 10 minutinhos para orar, e vamos ver o que Deus vai dar nesses grupos, amém? Estou marcando o tempo aqui, irmãos. Eu sei que alguns são bem conhecidos, mas a gente vai tentar achar. Se o grupo for um pouco maior, irmãos, eu sei que alguns grupos estão orando aí, Deus está movendo. Mas eu quero pedir a pelo menos 3 irmãos que estiveram, ou irmãs, que tiveram experiência aí forte. E se você teve uma experiência com a pessoa que está no grupo, traga ele ou ela para dizer assim, minha experiência foi essa. Ele profetizou para mim, entregou uma palavra de discernimento, isso aqui se cumpriu tremendamente. Quero pedir somente 3 irmãos ou irmãs que têm algo que vai compartilhar e que edifica a igreja. Só 3. Venha rapidamente para que a gente possa receber isso do seu coração. Enquanto a gente crê que pelo menos 3 de vocês vão vir, já chegou uma irmã aqui, 2 mais. Eu quero dizer que o Glaucio, o Ebinho, o Telinho, eles vão continuar, porque uma coisa que Deus nos falou aqui é que tem visão, tem revelação, tem profecia, tem algumas coisas que Deus ainda quer mover com os irmãos. E tem uma outra coisa, a gente quer orar por pessoas. Orávamos aí por alguém sobre ressentimento, amargura, né, essa situação toda que provocou coisas no coração dela. Deus quer curar alguns do pecado, e nós queremos orar, nós os presbíteros.
Eu e Telinho temos que ir para chegarmos a tempo lá em Cachoeira do Macacu, né? Então, a gente tem que ir. Mas, Macu? Tá. Louvado seja o Senhor. Duas irmãs, não, tem uma irmã aqui que vai compartilhar. Nós pedimos mais 2 irmãos. Deus vai ungir mais o Glaucio e o Telinho, o Jorginho e o Ebinho aqui. Tem mais uma irmã aqui que tem algo para entregar. Se você tem algo para entregar, venha, porque Deus vai continuar fazendo. Ore por nós. Muito obrigado, amo vocês. Desculpa ter que ir, perdão.